E a primeira compreensão, a primeira verdade do Evangelho que você precisa entender, que parece simples, mas não é que Deus sempre está em paz comigo. Nunca me punindo. Nunca irado. Vou falar de novo. Uma verdade do Evangelho, desse ano aceitável, desse ano do favor, desse ano da graça de Deus para mim, que conforme eu for acolhendo essa compreensão, vai por si só curando o meu coração, vai clinicando, tem esse poder terapêutico dentro de mim, é que Deus sempre está em paz comigo, nunca irado, nunca me punindo. Aí você fala, mas o que isso tem a ver? Tudo. Porque uma pessoa que vive com essa tensão com o eterno, com uma dimensão que ele não enxerga, que ele só ouve, mas que é uma divindade, mas que ele vive numa tensão interior de Deus está querendo me punir, eu tenho que ser perfeito, eu tenho que fazer tudo certo, eu não posso errar, eu não posso pecar, eu não posso fazer nada de errado. Essa tensão interior é um solo para o qual tudo de ruim cresce. E a certeza de que, conforme Romanos, no capítulo 5, versículo 1, Paulo diz assim: justificados pela fé, temos paz com Deus. Paz com Deus. A certeza de que, apesar de mim, apesar das minhas relatividades, apesar do fato de eu ainda pecar, apesar do fato de eu errar, apesar do fato de eu falhar, de eu ter sentimentos ruins, desejos ruins, apesar de eu ter essa alma toda fragmentada, apesar disso, Deus nunca se ira comigo. Deus sempre está em paz comigo. Deus nunca está com raiva, querendo me punir, te pegando. Isaías 53, se você ler o texto, fala da cruz, onde diz assim: o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos curados. Então, Isaías 53 risca a cruz de Jesus. Aí chega Isaías 54. E em Isaías 54, por causa da cruz, por causa do sacrifício de Jesus, o texto diz assim, Isaías 54, todo o capítulo, mas a partir do 1 até o 10, resumindo, o texto fala assim, que por causa da cruz, por causa do sacrifício de Jesus, o texto fala assim: eu fiz uma aliança com você, que eu nunca mais irei mirar com você. Uma aliança de paz. Toda vez que você fizer, e a gente faz o tempo todo, que a gente dê motivos de ira, motivos de punição, existe uma aliança por causa da cruz de Jesus, que toda vez que o Henrique der uma vacilada, a cruz estabelece paz. Uma aliança de paz. Uma aliança de paz. Nunca de ira. Nunca de punição. Aí a Catiusca, com 95 anos de igreja, fala assim: não pode, gente. E aqueles negócios que eu penso, e aquelas coisas que eu sinto, mas é porque não é por sua causa. Não é por minha causa que Deus está em paz comigo. Não é porque eu faço tudo certo que Deus está em paz comigo. Não é porque eu nunca erro que Deus está em paz comigo. Não é porque eu acordo sorrindo e cantando musiquinha gospel. Não é porque eu ando de joelho, orando o tempo todo. Não! É por um único motivo. Porque Cristo levou sobre si toda a ira, toda a punição. O castigo que viria sobre mim foi sobre ele. E por causa do castigo ser já consumado, hoje eu posso descansar em paz. Então, Isaías 54 diz assim: eu jurei que sempre estarei em paz. Quem disse isso não fui eu. Foi Deus
que apesar de você, da sua relatividade, das suas fragilidades, dos seus erros, e você tem que lembrar disso, guardar isso dentro de você e crer nisso nos seus dias de fraqueza, nos seus dias onde aquela ferida parece que está exposta, vazando pus, afetando tudo em você. Aí, nessa hora, você tem que lembrar que apesar de eu estar em guerra comigo mesmo ainda, Deus não está em guerra comigo. Essa visão que a religião criou de um Deus bélico, um Deus de guerras, onde somos um exército de guerra, e a gente marcha, e a gente luta, tem nada a ver com Cristo. O Evangelho, ele fala, ele está em paz, mesmo quando eu estou em guerra, mesmo quando o meu coração está aflito, mesmo quando o meu coração está machucado, mesmo quando eu oscilo, mesmo quando eu fraquejo, mesmo quando eu caio, eu preciso saber que mesmo caído nas minhas relatividades, Deus permanece em paz comigo. Ele nunca mais se ira comigo. A boa nova do Evangelho é que Deus nunca mais se ira com você. A boa nova do Evangelho é que Deus nunca mais vai punir você. Por quê? Porque a minha punição já aconteceu. Porque o meu juízo já aconteceu. Jesus, ele diz lá em João 5, ele fala, aquele que crê em mim não entra em juízo, pois já passou da morte para a vida. E ele repete no Evangelho de João, o apóstolo João diz assim, 1 João 4, ele fala, porque o medo, essa tensão interior que você e eu sentimos, pressupõe você, mesmo que você não consiga construir essa reflexão, mas você sente isso do seu inconsciente, pressupõe juízo. Você teme porque você acredita que você será julgado, punido. E quando você falha, e quando você erra, isso cresce em você como condenação, como culpa, como medo. Aí você fica um imã de coisa ruim, porque você está um poço de medo. E quando você falha, aí o seu coração fica em guerra. A sua consciência está agitada, porque você pressupõe juízo, condenação. E 1 João fala que o amor dissipa o medo. Quando você tem certeza que Deus está em paz com você, mesmo quando você faz tudo errado, mesmo quando você oscila, mesmo quando você se machuca, o seu coração vai se acalmando, a sua consciência vai se pacificando,